Eles deixaram 3 bebês em um riacho gelado, mas um cowboy quebrado pulou para salvá-los antes que afundassem. Território de Wyoming, inverno de 1874. O vento uivava baixo pelo desfiladeiro estreito, varrendo a neve para os galhos mortos dos choupos. Um riacho fino deslizava sob uma camada de gelo rachada, suas margens forradas com geada pálida e silêncio. Era o tipo de frio que dividia lábios e roubava o fôlego, onde até os animais se enterravam fundo. Colt Dawson cavalgava sozinho. A linha de cerca que ele cruzou há muito havia apodrecido, meio engolida por montes de neve, emaranhada em arame farpado rasgado pelo vento. Seu casaco pesado de sujeira e silêncio batia contra suas pernas. Seu cavalo, cinza com a idade e o frio, movia-se lentamente pela mata. Seus olhos, esvaziados pela dor e anos sem direção, varriam o mundo estéril sem realmente vê-lo até que ele viu. Algo, uma forma caída ao longo da margem congelada do riacho, chamou sua atenção. A princípio parecia um pacote de roupas, mas estava amarrado com muito cuidado, muito perto da beira da água. Muito imóvel, ele puxou as rédeas. O cavalo bufou, inquieto. Colt desmontou, suas botas rangendo na neve crocante. O vento cortou suas bochechas enquanto ele se aproximava. A sacola, um saco marrom grosseiro, estava encharcada até a metade, seu fundo rígido de gelo. Uma forma escura pressionava o tecido por dentro. Então veio o som, um gemido, não mais alto que um suspiro, não mais forte que uma memória. O coração de Colt parou. Ele caiu de joelhos, tirou as luvas e rasgou o barbante congelado. Suas mãos tremiam, não do frio, mas de algo subindo em seu peito, quente e antigo. Ele rasgou a sacola. 3 bebês recém-nascidos, sua pele soprava ao redor das bordas, lábios sem cor. 2 deles tremiam mal. Um jazia imóvel, boca entreaberta, silencioso. Oh, Deus! A voz de Colt rachou. Ninguém respondeu. Ele estendeu a mão e puxou as crianças uma por uma, colocando-as em seu casaco. Pequenos membros, muito finos, já enrijecendo. Seus olhos estavam fechados, cílios orlados de geada. O vento chicoteava mais forte agora, como se o próprio tempo o estivesse empurrando para o riacho que rachou atrás dele, o gelo gemendo sob a mudança. Sem tempo, ele tirou o casaco, envolveu os 3. Então, sem pensar, ele entrou na água. O gelo estalou sob ele como vidro. Ele mergulhou até a cintura no riacho congelante, botas ancorando na lama. A água encharcou suas roupas, subindo por sua espinha como fogo ao contrário. Ele engasgou enquanto o frio cravava dentes em suas costelas. Ele alcançou o último bebê, aquele que havia flutuado contra a margem, quase ido. Colt pegou a criança no embrulho do casaco. Os dentes batiam incontrolavelmente agora. Então ele se virou de volta para o cavalo. Seus membros não queriam se mover. Sua respiração vinha em explosões curtas e irregulares. A dor atava cada polegada de pele exposta. Mas ele se moveu. Ele tropeçou na margem, arrastou-se para fora. A neve agarrou-se às suas calças e lajes. Suas botas pareciam ferro. Com as mãos trêmulas, ele subiu na sela, aninhando o embrulho sob seu casaco. Os bebês não fizeram barulho. Um deu o mais fraco gemido. Outro tremeu. Colt olhou para seus rostos minúsculos. Não hoje, ele disse entre dentes cerrados. Vocês não morrem hoje. Ele fincou os calcanhares nas laterais do cavalo e virou para o norte. A neve vinha de lado agora, espessa e afiada. As árvores borravam, passando em listras cinzas. Colt se inclinou sobre o embrulho, protegendo-o do vento, sussurrando palavras baixas e sem sentido como oração ou loucura. Fiquem comigo. Vamos lá. Lutem. Seus lábios estavam rachados. Sua respiração embaçou diante de seus olhos, então desapareceu na tempestade. Um bebê chorou. Fraco, mal um sussurro,
mas era um som. Colt cavalgou mais forte. O contorno de um edifício emergiu da neve. Fraca luz laranja na escuridão. Uma lâmpada cintilou na varanda de uma estalagem distante, aninhada sob pinheiros. Fumaça enrolava de sua chaminé, fina e suplicante. Colt não parou para bater. Ele alcançou a varanda, botas batendo forte nos degraus. Ele empurrou a porta, casaco encharcado, crianças em seus braços. O cômodo dentro ficou imóvel. Um fogo estalava na lareira. Um bebê gemeu novamente. Colt caiu de joelhos. Eu preciso de calor, ele sussurrou. Eles ainda não estão mortos, e talvez ele também não estivesse. A estalagem perto de Cotton Hollow havia visto sua cota de bêbados, homens moribundos e viajantes desgastados pelo tempo, mas nunca nada como isso. Colt arrombou a porta, encharcado até os ossos, carregando vida embrulhada em lã molhada. A neve agarrou-se aos seus cílios. Vapor subiu de seu casaco enquanto o calor o atingiu como uma parede. Eu preciso de ajuda, ele disse, a voz rouca. Eles ainda estão respirando. Um homem atrás do balcão deixou cair seu copo. Uma mulher engasgou. Um médico magricela, chamado dos fundos, apressou-se limpando as mãos em um avental manchado. Colt colocou o embrulho em uma mesa perto do fogo. O médico retirou as camadas. 3 recém-nascidos. Pele pálida, lábios azulados, respiração rasa. Deus misericordioso, o médico sussurrou. Estes estavam na água. Colt assentiu. Eles não deveriam estar vivos, mas estão. Tijolos quentes foram trazidos da lareira. Cobertores aquecidos. Uma chaleira apitou. O cômodo zumbiu com urgência silenciosa. Os bebês foram secos, embrulhados e alimentados com gotas de água com açúcar. Uma jovem, talvez a filha do estalajadeiro, segurou um pele a pele como um batimento cardíaco, ela sussurrou. Ajuda. Pela manhã, a cor retornou fracamente aos seus rostos. Uma menina se mexeu. O menino espirrou. Um fraco desafio. O terceiro permaneceu imóvel, mas respirando. Eles precisarão de cuidados, disse o médico. Mesmo assim, talvez nem todos consigam. Quem jogaria fora bebês? Alguém murmurou. 3 deles? Que tipo de diabo? Colt não respondeu. Ele não havia dormido. Suas roupas ainda pingavam. Ele os observava. Aquelas 3 vidas frágeis como um homem testemunhando um milagre que ele não merecia. O cômodo aquietou-se. Café coado. Alguém ofereceu uma cama. Você deveria levá-los para Fort Redwell, disse o estalajadeiro. Orfanato, cuidados adequados. Deixe-os se misturar, acrescentou o outro. Sem perguntas. Colt olhou para o fogo. Eles não são gado. Não vou deixá-los desaparecer. Você é um cowboy, não uma babá? A mandíbula de Colt flexionou. Vou encontrar a quem eles pertencem, ele disse. Até então, eles ficam comigo. Ninguém argumentou. Algo em sua voz disse para não o fazer. Naquela tarde, Colt rachou lenha, acendeu um fogo no quarto lateral que o estalajadeiro lhe deu. Ele ferveu água, limpou os bebês ele mesmo gentilmente, embrulhou-os em flanela, fez um berço de uma gaveta, dormiu em uma cadeira, botas calçadas, ouvidos sintonizados para o menor choro. Quando a medicação era necessária, ele selava o cavalo, carregava a menina menor sob seu casaco, cavalgava pela mata congelada até a cabana do médico e voltava. Nas horas tranquilas, ele sussurrava para eles. Vocês estão seguros agora. Não vou deixá-los congelar novamente. Uma noite, à luz do fogo, a criança do meio abriu os olhos. Azul pálido, turvo, mas consciente. Ela olhou para ele, minúscula, vulnerável, confiante. Colt sentiu algo mudar. Ele não chorou, mas algo dentro dele rachou lento e afiado. Ele tocou sua bochecha. Você conseguiu, ele disse suavemente. Ele não falava assim há anos. Naquela noite, enquanto os observava dormir, 3 pequenos peitos subindo e descendo, ele fez uma promessa. Não vou partir. Não como antes.
Não como sua esposa, não como a criança que ele enterrou, não como tudo de que ele havia se afastado. Desta vez ele ficou. Quando o médico voltou, Colt perguntou como alimentá-los, mantê-los aquecidos, o que fazer se a febre viesse. Ele anotou, memorizou cada palavra. Quando chegou a hora de falar de nomes, ele não hesitou. Ele olhou para o menino adormecido primeiro. Jack, ele disse. Então a menina menor, Lily, e a dos olhos azuis turvos, Rosie. Eles não são meus de sangue, Colt disse ao fogo, mas são meus agora por todo o resto. No quarto tranquilo onde 3 vidas quebradas tinham encontrado fôlego novamente, Colt Dawson se tornou algo que ele nunca pensou que seria novamente. Um homem com algo a perder. Ao nascer do sol do dia seguinte, a história havia se espalhado como fogo em grama seca. Um cowboy havia tirado 3 recém-nascidos do gelo. Em uma cidade onde nada escapava a um sussurro, Colt Dawson havia se tornado um nome em cada lábio. Alguns o pronunciavam com admiração, outros com suspeita. Dizem que ele entrou naquele riacho de mãos nuas, murmurou um tratador de estábulo. Dizem que os bebês nem choraram, respondeu uma balconista. Pode ser que não fossem feitos para viver, disse outro mais calado. Na padaria, no empório e até nos bancos da igreja, teorias floresceram. De onde vieram as crianças? Quem deixaria 3 bebês para morrer? E mais premente, que tipo de homem os acolheria? Alguns chamaram Colt de herói. Outros não foram tão gentis. Um homem viaja sozinho, sem esposa, sem casa, e de repente ele é pai de 3, murmurou Samuel Blythe, o banqueiro. Anote minhas palavras, disse Evelyn York, uma viúva com 2 filhas em idade de casar. Esta cidade estará cuidando de seus pecados por anos. Ao final da semana, a preocupação virou oposição. Liderada por ninguém menos que Martha Caldwell, ela estava em frente ao armazém geral, envolta em sua capa de manhã preta, seus cabelos prateados presos no alto, olhos afiados como geada. Atrás dela estavam mais meia dúzia de outros, empresários, proprietários de terras, esposas de funcionários do condado, pessoas que se orgulhavam de manter a cidade limpa, ordeira, temente a Deus. Não podemos, Marta declarou, a voz alta o suficiente para ecoar pela praça. Permitir que o caos apodreça em nosso meio. 3 crianças sem nome, sem história, sem promessa, mantidas vivas por um homem sem meios e sem família. Ela encarou a multidão crescente. Não questiono sua intenção, mas o inverno é rigoroso, a comida é escassa, a doença espera em cada sombra. Já enterramos muitos com o degelo. Alguém murmurou. Acordo. Não precisamos de mais bocas para alimentar. Ela terminou friamente. Especialmente bocas abandonadas por qualquer maldade que as trouxe aqui. Naquela tarde, Colt estava diante deles. Seu casaco estava remendado. Seus olhos estavam cansados. Uma tipóia segurava seu braço esquerdo do golpe que ele havia levado durante a tempestade. Mas sua voz, embora áspera, não falhou. Eu não pedi por isso, ele disse de pé na soleira da frente da estalagem. Eu não vim aqui procurando caridade ou louvor. Eu vi uma sacola em um riacho. Ouvi um choro e tirei 3 pessoas. Um silêncio. Eles não eram erros, estavam vivos. Ele olhou diretamente para Martha Caldwell. Você não precisa gostar de mim, mas não os chamará de fardos enquanto ainda respiram. Ninguém falou por um momento. Então um homem no fundo limpou a garganta. Eles morrerão aqui, ele murmurou. E quando isso acontecer, suas mortes em suas mãos. Colt não vacilou. Eu carregarei isso. Ele desceu de volta para as sombras, deixando a praça silenciosa e dividida. O que se seguiu foi mais frio que a neve. Mulheres cruzavam a rua para evitá-lo. O merceeiro recusou-lhe leite. O farmacêutico alegou que seu estoque estava vazio quando Colt pediu tônico infantil. Os sussurros eram constantes. 3 bocas.
Ele não pode alimentar. Deveria ter deixado o riacho levá-los. Até as crianças foram instruídas a não se aproximar. Colt suportou. Ele havia suportado pior. Mas cada vez que ele olhava para os dedos fracos de Lily, ou o sono agitado de Jack, ou a maneira como Rose gemia quando o fogo morria muito baixo, ele sentia o peso crescendo. Ele tinha apenas tanto dinheiro, apenas tanto tempo, apenas tanto calor, e eles eram tão pequenos. À noite ele olhava para o teto, ouvindo sua respiração, rasa e frágil. E se eu não conseguir fazer isso? Ele sussurrou uma vez. Mas pela manhã, ele se levantou. Ele rachou lenha. Ele buscou água. Ele lavou panos em neve derretida e os aqueceu com fogo. Ele alimentou com o leite que pôde trocar. E quando não pôde, ele tentou açúcar e água. Ele não fugiu, e nem todos haviam se virado. A filha do estalajadeiro deixou cobertores extras. Um tratador de estábulo ofereceu um saco de aveia para o cavalo. Um velho pregador parou na porta e deixou um único pote de mel sem uma palavra. Pequenas gentilezas, rebelião silenciosa. A cidade ainda não havia decidido, mas a batalha havia começado. 3 bebês, um homem e uma pergunta que cortava mais fundo que o inverno. Eles merecem viver só porque foram salvos? Era quase pôr do sol quando a mulher chegou. A neve agarrou-se à barra de sua saia. Suas botas ensopadas escuras da lama. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados com algo entre terror e resolução. Ela estava na porta da estalagem, atraindo todos os olhares como um fantasma do passado. Eu ouvi, sua voz rachou. Há bebês encontrados no riacho. Colt se levantou da lareira lentamente. Atrás dele, a gaveta do berço estava no chão. E dentro dela, Lily se mexeu suavemente no sono. Rose e Jack jaziam embrulhados, pequenas mãos tremendo em sonhos. Os olhos da mulher caíram sobre eles, ela balançou, e então caiu de joelhos. Eu preciso vê-los, ela sussurrou. Por favor, eles são meus. Engasgos se espalharam pelo cômodo. 3, alguém zombou. Ela deve estar louca. Não há mulher que dê à luz 3 e viva para andar na neve, murmurou outro. Ela está mentindo atrás de simpatia ou prata. Colt deu um passo à frente, tensão afiada em seus ombros. Qual é o seu nome? Elisa, ela disse. Eliza Moore. Ele a examinou, seu casaco gasto, rosto afundado de frio e fome. Mas foi a maneira como ela olhou para as crianças que o fez pausar. Não com reivindicação, não com orgulho, com luto. Ela estendeu a mão em direção ao berço. Por favor, preciso segurá-los. Ele hesitou, então lentamente, cuidadosamente levantou Jack em seus braços e deu um passo em direção a ela. Você tentar algo estranho, ele disse baixinho. Eu não serei gentil. Ela assentiu, lágrimas já caindo. No momento em que Jack tocou seus braços, algo rachou aberto. Ela o embalou suavemente, murmurando palavras tão suaves que só Jack podia ouvir. Eu o segurei primeiro, ela disse. Ele foi o último a sair, mas eu o segurei primeiro porque ele chorou mais alto. Lily mal fez um som. Rose. Rose tinha seu cordão enrolado 2 vezes. Eles pensaram que ela tinha ido, mas ela voltou. Colt ficou olhando. Ninguém mais poderia ter sabido disso. Eliza olhou para cima, quebrada. Eu não os deixei por escolha. Ele não disse nada, deixando o cômodo ouvir. Eu estava trabalhando em uma fazenda perto da East Ridge, ajuda contratada. O proprietário da terra. Ele era poderoso, respeitado, e quando descobriu que eu estava carregando trigêmeos, engasgos novamente, sussurros como facas. Ele disse que o arruinaria. Disse que as pessoas fariam perguntas. Eu implorei para mantê-los. Eu disse que os criaria quietos e longe, mas na noite em que nasceram, eles os tiraram de mim. Disseram-me que estavam mortos. Disseram-me para nunca mais mostrar meu rosto. Ela apertou Jack mais forte, mais suavemente, enquanto as lágrimas escorriam. Eu tentei morrer naquele inverno. Quase morri, mas algo continuava queimando. Talvez fosse Deus. Talvez apenas loucura.
Mas quando ouvi a história na cidade sobre um homem que tirou 3 bebês do gelo, eu soube. Ela olhou para Colt diretamente, a voz tremendo. Por favor, deixe-os vir para casa. O silêncio que se seguiu foi frio e cortante. Martha Caldwell avançou da multidão. Que conveniente, ela disse, a voz como veneno. Você aparece agora com histórias e lágrimas. Eles são meus. Prove isso. Posso dizer-lhe cada marca, cada sardinha. A marca de nascença de Jack atrás da orelha. O dedo torcido de Lily. Rose zumbindo quando dorme. Por favor. Ou talvez você veio por dinheiro esperando vendê-lo. Ou pior. Alguns assentiram atrás dela. Ela é uma mentirosa. Ela é instável. Ela é perigosa. Colt não disse nada. Ele ficou, observando Elisa segurar Jack, o fogo lançando ouro em seu rosto. Lily e Rose se mexeram em seus cobertores, e de alguma forma, talvez instinto, suas pequenas mãos encontraram as umas das outras. 3 vidas, ainda muito frágeis para o peso do mundo, agarraram-se juntas. Naquela noite, enquanto a cidade discutia e o vento gritava além das janelas, algo mais escuro se mexeu. Um homem rastejou para a parte de trás da estalagem, vestido de preto, faca em seu casaco. Ele havia sido pago para não matar, apenas para avisar, apenas para se certificar de que Eliza esqueceu o que sabia, o que podia provar. Mas Colt havia ouvido o guincho do assoalho. Ele saiu da sombra, espingarda erguida. Você dá mais um passo, ele disse, e será o seu último. O homem congelou. Você tocar nela, Colt rosnou. Você não tocar em nenhum deles. O homem recuou, correu. Pela manhã, a notícia havia se espalhado novamente. Desta vez que Colt havia sacado uma arma para a mulher, a protegido como parente. Alguns disseram que isso provava loucura. Outros viram isso como um sinal de outra coisa. Elisa ficou na estalagem, cansada demais para fugir novamente. As crianças, sentindo a tensão, mal dormiam. E Colt, cansado, ferido e ligado por algo mais profundo que o dever, sentou-se perto do fogo. E soube que tirá-los do gelo era apenas o começo. A tempestade à frente seria mais fria, mais cruel e muito mais perigosa. Mas ele não se afastaria. O fogo crepitava baixo na lareira, projetando sombras nas paredes. Fora a cidade estava quieta, mas era a quietude de algo segurando sua respiração. Colt Dawson sentou-se no chão, olhos fixos no berço. Lily e Rose jaziam aconchegadas sob um cobertor. Jack se enroscou ao lado delas como um carvão ainda quente. Ele não havia dormido. Seus pensamentos giravam muito alto para descansar. Se ele os desse para Elisa, eles estariam seguros? Ela poderia protegê-los? Ou as mesmas mãos que os arrancaram uma vez o fariam novamente? Ele viu novamente. O embrulho pálido sob o gelo, o choro mal existente. Se ele se afastasse agora, esse som seria silenciado para sempre. Ele cerrou os punhos. Uma vez ele havia se afastado de sua própria esposa e filha, enterradas pelo inverno e arrependimento. Aquela culpa ainda o seguia como uma sombra. Ele não veria outra família desaparecer no frio. Elisa sentou-se perto da janela, seus olhos nas crianças. Estou com medo, ela sussurrou. A cada segundo que alguém virá e dirá que não sou suficiente, que os perderei novamente. Colt não respondeu a princípio, mas ele havia visto como ela os segurava, como seus dedos escovavam seus cabelos como se fossem feitos de luz. Ela ainda estava tremendo, ainda lutando, mas ainda alcançando. Você não os perderá, ele disse. Não enquanto eu estiver respirando. Ela se virou para ele assustada. Não posso desfazer o que aconteceu, ele disse. Mas se você quiser criá-los, eu a ajudarei. Faremos isso juntos. Lágrimas encheram seus olhos. E se você decidir que é muito perigoso, ele acrescentou, a voz baixa. Eu os levarei. Eu os criarei. Ela cobriu a boca. Eles são seus.
Colt bufou, disse. Mas são meus também. Mais tarde, ele desdobrou um mapa gasto. Há uma fazenda a leste depois do cume. Os Bensons. Boas pessoas. Lugar tranquilo. Podemos conseguir? Ela perguntou. Se partirmos ao amanhecer. Ela olhou para as crianças. Então vamos. Mas o amanhecer veio como um punho. Enquanto Colt selava seu cavalo, vozes ecoavam na praça. Uma multidão havia se formado. Alguns seguravam rifles, outros tochas. Na frente estava Martha Caldwell. Você não os levará, ela disse bruscamente. Não até sabermos a verdade. Eles são dela, Colt disse. São imundície, Martha cuspiu. Um homem com uma bandana vermelha deu um passo à frente. 3 bastardos, sem nome. Poderíamos muito bem jogá-los de volta. Terminar o trabalho. Colt se moveu entre eles e Elisa, que segurava o berço com força. Diga isso de novo, ele rosnou. Enrole-o apertado. O homem zombou. O frio fará o que deveria ter sido feito. A mão de Colt encontrou seu rifle. Você quer machucar crianças? Ele disse. Você passa por mim primeiro. O ar crepitou. Ninguém se moveu. Ainda não. Uma garota perto da beira, uma das filhas do padeiro, olhou para o embrulho, depois para Colt. Ela virou as costas. A multidão não aplaudiu, mas ninguém os parou também. Colt e Eliza moveram-se lentamente pela linha. Olhos os seguiram, alguns cheios de ódio, alguns de pena, alguns com esperança. Colt não olhou para trás. Ele carregava Rose. Eliza segurava Lily e Jack. O cavalo seguia atrás. A neve caía suavemente. Leves e afiados, eles saíram da cidade. 3 crianças, uma mãe e um cowboy que escolheu não ir embora novamente. Eles não tinham um mapa para o que viria a seguir, mas tinham uns aos outros, e isso, por enquanto, era suficiente. A neve já estava caindo quando Colt Dawson liderou o pequeno grupo para fora da cidade sob a cobertura da noite. O céu pairava baixo, pesado como cinza. Colt cavalgava na frente, rédeas em uma mão, a bebê Lily aninhada dentro de seu casaco. Eliza seguia em outro cavalo carregando Jack. Atrás deles, uma carroça de madeira rolava lentamente, dirigida por Harris, um fazendeiro quieto que devia um favor a Colt. No fundo, embrulhada em cobertores ao lado de pedras aquecidas, jazia a bebê Rose. A pradaria desapareceu atrás deles em um mar de branco. À frente, florestas congeladas, rios, montanhas e o desconhecido. O vento uivava, rasgando casacos e cachecóis. Árvores pairavam como esqueletos. O frio aprofundou até que sua respiração se tornou quebradiça e o couro congelou rígido. Ninguém falou. Palavras não tinham uso, apenas sobrevivência agora. Naquela primeira noite, eles pararam ao lado de um riacho meio congelado. Colt acendeu um fogo com as mãos trêmulas. Elisa esfregava calor em pequenos dedos e pés, enquanto Harris derretia neve em uma chaleira enegrecida. Os bebês gemiam, o fogo estalava. Na segunda noite, Jack começou a tossir. Colt notou primeiro. Ele levou o menino para perto do fogo, pressionando um pano quente em seu peito. A respiração de Jack era rasa, sua febre subindo. Eliza ajoelhou-se ao lado dele, pálida e tensa. Eu já vi isso antes, ela sussurrou. Muito frio, muito rápido. Ele precisa de calor, constante. Colt abriu seu casaco, colocou Jack contra sua pele nua e os envolveu ambos. O bebê tremeu, corado e fraco. Colt o embalou suavemente, murmurando frases baixas e quebradas. Não uma canção de ninar. Não uma oração. Você fica comigo, homenzinho. Não esta noite. Elisa observou, olhos cintilando na luz do fogo. Medo, mas algo mais. 2. Confiança. Frágil e silenciosa. No terceiro dia, a trilha havia sumido. Neve consumiu o caminho. Colt andava ao lado da carroça, guiando suas rodas.
Elisa cavalgava atrás dele com ambas as meninas bem embrulhadas. Rose deu uma pequena tosse. Lily havia parado de chorar. Naquela noite, eles acamparam sob uma lona estendida entre as árvores. Colt juntou lenha, raspou o gelo da casca. Suas mãos estavam rachadas, sangrando, mas ele continuou. Não vou deixá-los congelar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. Mas não era apenas o frio mais. Eles ouviram os cavaleiros antes de vê-los. Cascos triturando neve, cães latindo, vozes na escuridão. Rastreadores. A mandíbula de Colt cerrou. Mova-se! Ele empurrou Lily para dentro de seu casaco, pegou seu rifle, ajudou Eliza a montar rápido. Harris agarrou Rose, subiu para o banco da carroça. Tiros estalaram. Neve irrompeu. Um cavalo empinou e relinchou. Vá! Colt gritou. Eles fugiram sobre solo congelado através de galhos arranhadores. O vento os rasgou. Colt disparou uma vez alto e forte. O som ecoou. Os cavaleiros diminuíram a velocidade. Eles alcançaram um rio congelado. Colt não hesitou. Ele os guiou direto para o outro lado. O gelo gemeu, mas aguentou. Outro tiro ressoou. Uma bala faiscou em uma pedra. Eliza gritou, mas continuou a cavalgar. No lado oposto, Colt virou e atirou novamente para o céu, silêncio agudo e final. Os cavaleiros não seguiram. Uma hora depois, eles chegaram a uma fazenda solitária aninhada nas colinas. Um velho amigo de Colt a possuía. Um homem que dizia pouco, mas abriu suas portas sem questionar. Dentro do celeiro, feno fresco e luz de fogo esperavam. Os bebês se mexeram sob seus cobertores. Respiração mais lenta, mais estável. Colt encostou-se na parede, braços apertados em volta de Lily. Seu peito ardia de exaustão, mas seu aperto não afrouxou. Elisa estava por perto, segurando Jack e Rose perto. Harris alimentava o fogo, silencioso como sempre. Eles haviam conseguido por enquanto. Colt Dawson nunca havia posto os pés em um tribunal. Ele era um cowboy, não um homem de papéis ou argumentos. Mas por Lily, Rose e Jack, ele aprendeu em sua fazenda escondida. Colt, Eliza, Harris e uma enfermeira viajante chamada Clara reuniram cada pedaço de evidência. O saco de pano encharcado em que os bebês haviam sido encontrados, marcado com um fio vermelho desfiando. As notas médicas de Clara, temperaturas perigosamente baixas, hematomas em seus membros, sinais claros de negligência. Harris os levou de volta ao riacho, onde encontraram fracas pegadas de bota e uma mancha de sangue em um galho quebrado. Clara apresentou recibos de suprimentos comprados naquela noite. Então veio a chave, uma carta rasgada que Elisa havia escondido, inconfundivelmente escrita por Martha Caldwell. Lia-se: termine este escândalo ou nós faremos. Ninguém precisa saber que mais 3 bocas existem. Eles enviaram a evidência para um tribunal distrital vizinho fora da influência de Martha. Um delegado veio tomar depoimentos juramentados. Colt estava calmo e de fala simples. Elisa tremeu, mas manteve-se firme. Harris assentiu calmamente. Palavras se espalharam rápido. Uma jovem repórter do condado, Sarah Beck, publicou a história. Jogados no gelo, os bebês que sobreviveram a um silêncio de cidade. Cartas de apoio inundaram. Líderes de igreja, professores, mães. Eles exigiram justiça e proteção para os trigêmeos. Logo o tribunal anunciou uma audiência pública. O salão estava lotado. Martha Caldwell chegou flanqueada por advogados. Essas pessoas são instáveis, ela disse, gesticulando para Colt e Eliza. A palavra deles não é lei. Mas um por um, moradores da cidade se levantaram. Uma ex-empregada da propriedade Caldwell testemunhou que ouviu Martha dizer: esses bebês são uma mancha, melhor afogados do que criados. Uma parteira idosa admitiu ter sido paga para ficar em silêncio. Até o merceeiro local avançou. Ele negou suprimentos a Elisa por ordens de Martha. Os olhos de Elisa se encheram de lágrimas.
Colt permaneceu imóvel, mandíbula apertada. O juiz, Preston Hale, de cabelos grisalhos, olhos afiados, ouviu cuidadosamente. Quando o advogado de Martha descartou tudo como rumor, o juiz Hale ergueu a carta. Não é esta sua caligrafia, Sra. Caldwell? Martha não respondeu. Naquela noite o medo veio bater. Uma pedra estilhaçou a janela da casa segura. Colt correu para fora com seu rifle. Harris e Clara moveram os bebês para o porão. Um tiro de aviso nas árvores fez os covardes correrem. A mensagem era clara. O perigo não havia acabado. Mas algo mudou. Ao nascer do sol, vizinhos apareceram com lanternas e forcados. Eles não disseram nada, apenas assentiram, postaram-se ao redor da casa e ficaram de vigia até de manhã. Colt estava na varanda, Lily em seus braços. Ela não chorou, apenas o encarou, quieta e confiante, como se ela sempre soubesse que ele a manteria segura. No dia seguinte, o juiz Hale entregou sua decisão. Há evidência clara de que essas crianças foram abandonadas com intenção. Suas vidas foram quase apagadas. Este tribunal não pode permitir que tais crimes fiquem impunes. Ele se virou para Colt e Eliza. Sr. Dawson, Srta. Moore, vocês arriscaram tudo para protegê-los. Se a Srta. Moore estiver disposta e capaz, a guarda conjunta é concedida. Se não, a guarda total irá para o Sr. Dawson com pleno reconhecimento legal. Engasgos se espalharam. Martha Caldwell ficou indignada. Seus advogados objetaram, mas o martelo bateu. Justiça foi feita. Lá fora, a multidão esperava. Alguns aplaudiram, alguns choraram. Alguns ainda viraram as costas, mas a maioria observou Colt, não como um fantasma das colinas, mas como um homem que entrou em água gelada e se recusou a desviar o olhar. De volta à fazenda, a luz do fogo bruxuleava nas paredes. Jack deitou-se adormecido no peito de Colt. Eliza embalava Lily e Rose perto da lareira. Você conseguiu, Eliza sussurrou. Nós fizemos, Colt disse suavemente, sua voz esgarçada de dias de batalha. Naquele momento, naquele calor frágil, cercados por fôlego e luz, 3 vidas, uma vez abandonadas, estavam finalmente seguras. Pela primeira vez em anos, Colt Dawson acreditou no amanhã. A primavera chegou tarde ao vale naquele ano. A neve pairava em postes de cerca e em cantos sombrios, relutante em partir. Mas quando finalmente derreteu, o verde retornou, ousado e insistente. Colt Dawson estava perto de uma cerca semi-construída, martelo na mão. Atrás dele, uma fazenda outrora abandonada agora usava tinta fresca e o cheiro de fumaça de madeira. Risadas ecoavam do campo. Lily, Rose e Jack, agora andando, rindo, corriam pela grama alta, perseguindo borboletas. Suas bochechas eram rosadas, seus olhos brilhantes. Onde antes havia queimadura de frio e silêncio, agora vivia calor e som. Ao lado da casa, Eliza ajoelhou-se no jardim, conduzindo brotos da terra. Suas mãos estavam sujas, seu vestido simples, seu sorriso cheio. De vez em quando ela olhava para as crianças apenas para ter certeza de que ainda estavam lá, ainda seguros. Seu lar não ficava longe do riacho onde tudo havia começado. Algumas boas pessoas, Clara, a enfermeira, Harris, o fazendeiro, o velho Sr. Dalton, haviam ajudado a construí-lo. Eles ergueram paredes, cavaram poços, plantaram fileiras, trouxeram cobertores, pregos, ovos e histórias. Alguns haviam se afastado. Agora eles voltaram com desculpas silenciosas e braços cheios. Dentro da casa era modesta. Um quarto para as crianças, seus nomes esculpidos acima de cada cama, um fogão a lenha, cortinas costuradas à mão, uma cadeira de balanço que rangia durante longas noites. Colt havia aprendido a fazer aveia sem queimá-la. Eliza havia aprendido a consertar portões, e ambos haviam aprendido a rir novamente.
Uma tarde quente, com a luz do sol derramando-se pelo vale, vizinhos se reuniram. Uma mesa coberta de pano, jarros de flores silvestres e 3 cobertores de bebê dobrados montaram a cena. Era a hora. A nomeação não foi grandiosa, apenas aqueles que ficaram. Clara, Harris, Dalton, alguns vizinhos que agora acenavam em vez de sussurrar, e Colt e Eliza de pé atrás das crianças que piscaram com a atenção silenciosa. Colt limpou a garganta. Eu nunca pensei que estaria aqui, ele disse. Eu vim do silêncio, da perda. Não pedi 3 pequenas vidas, mas elas vieram e me deram mais do que eu sabia que precisava. Ele olhou para as crianças. Não posso apagar o que quase os levou ou o que foi feito, mas posso prometer calor, amor, honestidade. Eles nunca duvidarão de que são queridos porque são. Ele tocou a cabeça de Lily. Lily, a primeira, a lutadora, então Rose. Rose, luz e graça. Então Jack, teimoso, coração forte. Silêncio se seguiu. Suave, sagrado. Uma garota riu. Jack estendeu a mão segurando o casaco de Colt. Papai, ele sussurrou. Colt congelou. Nenhuma palavra veio. Eliza o firmou com uma mão em seu braço. Aos seus pés, Lily puxou seu vestido. Mamãe, ela disse. Lágrimas encheram os olhos de Eliza. Ela se ajoelhou, puxando-os para perto. Sem aplausos, sem palmas, apenas respiração presa, algo gentil se acomodando na quietude. Enquanto o sol baixava, as crianças correram novamente, 3 sombras pulando pela grama. Eliza se inclinou em Colt, sua cabeça em seu ombro. Não sabemos o que está por vir, ela disse. Não, Colt respondeu, mas não estamos mais correndo. Tempestades viriam novamente, assim como dificuldades. A terra nunca foi fácil, mas Colt Dawson não andava mais sozinho. Ele tinha um lar, uma parceira, uma promessa. Eliza tinha seu nome de volta, seus filhos, sua força. E Lily, Rose e Jack, nascidos no gelo, quase perdidos, agora tinham um futuro de vozes que nunca os esqueceriam. Nem toda ferida cura limpa. Nem toda tempestade parte sem cicatrizes, mas algumas histórias, mesmo aquelas nascidas no inverno, encontram seu caminho para a primavera. Se esta história de redenção, garra e família inesperada moveu seu coração, não deixe que termine aqui. Aperte aquele botão de entusiasmo para mostrar seu amor por eles. Deixaram 3 bebês em um riacho gelado, mas um cowboy quebrado pulou para salvá-los antes que afundassem. E se você quiser mais contos de amor feroz e segundas chances sob o vasto céu ocidental, assine o canal Wild West Love Stories. Há mais por vir, mais poeira, mais tempestades, mais batimentos cardíacos que não desistirão. Vejo vocês no próximo passeio.